Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos retornando às nossas aulas de ciência, né, nesse novo formato de aulas online, né, essa aula remota, onde você está em casa, né? E faz algum tempo já que nós não estamos no colégio, mas eu quero te garantir que nós podemos aprender, né, por essa metodologia, uma metodologia que já acontece em muitos lugares no Brasil. E eu queria também te falar uma coisa, que nós não podemos ficar sem estudar. E o ano letivo de vocês podia estar comprometido, né, por esse tempo aí de pandemia que nós estamos vivendo. Então, por isso o colégio, a direção, os professores decidiram retornar às aulas e é muito importante, né, que você preste atenção, tá bom? Que você se concentre, que você assista o vídeo todinho, o vídeo vai ter no máximo 15 minutos, tá bom? E que depois você faça as tarefas, porque isso vai ser muito importante para que você possa aprender, né? Já que nós estamos nessa introdução dessa nova metodologia e para que eu possa te avaliar, tá bom? Então, a gente vai continuar, né, os nossos assuntos, onde nós já estudamos, né, biomas, né, onde nós já estudamos as relações ecológicas, vocês lembram, né, as relações dos animais, né, uns com os outros, né, a relação de cooperação, né. Então, eu queria que você prestasse atenção e nós vamos dar continuidade, tá bom? E o que nós vamos falar nessa aula? Nós vamos estudar sobre as características dos seres vivos, tá bom? A gente vai falar um pouco sobre células, sobre a classificação dos seres vivos, né? E sobre a classificação de Linneu, tá bom? Que nós vamos conhecer quem foi Linneu também. Vamos lá? Gente, olha só, características dos seres vivos, né? Gente, é possível reconhecer um ser vivo por meio de certas características, né? Como o metabolismo, o movimento, né? O crescimento, certo? A reprodução. E, por final, a gente vai entender que os seres vivos, eles se organizam de uma forma complexa, tá bom? Então, olha só, o metabolismo, o que seria, o que nós podemos entender por metabolismo? Né? Metabolismo é o conjunto de transformações chamadas também de reações químicas que ocorrem no interior dos seres vivos. Gente, a gente precisa entender que por meio do metabolismo, a gente vai ter transformações de substâncias e assim a gente vai obter energia, tá certo? Um exemplo de atividade metabólica é a nossa respiração, tá certo? É um processo realizado pelos seres vivos para a obtenção de energia, tá? Olha só, os seres vivos também se movimentam. E o que é esse movimento? O movimento é uma característica do ser humano que o faz gastar energia e viajar de lugar a lugar, né? As plantas também conseguem se mover, embora menos que os animais, tá certo, pessoal? O girassol, né, é um exemplo. Ele vai mudando de posição, respondendo quem? A variação da posição do Sol, beleza? Vamos lá, vamos continuar. Os seres vivos também crescem, né? Esse crescimento acontece a partir de energias e substâncias retidas durante a vida. Então, você se alimenta, você, né, em alguns momentos da sua vida toma vacina, em alguns momentos da sua vida, né, você vai precisar de algumas substâncias, né, como por exemplo o leite materno, que é muito importante, né, durante os primeiros anos da criança. Então, tudo isso coopera para o seu crescimento, tá bom? E por último não, mas vamos falar agora da reprodução, certo? Que a reprodução, gente, ela não é necessária para a vida de um indivíduo, mas é ela que permite o quê? Que a vida continue, tá certo? Então, a reprodução é a característica que leva o ser vivo a gerar o quê? Descendentes, beleza? E por final, os seres vivos possuem uma organização complexa, né? Não encontrada nos seres não vivos. Possuem forma e tamanhos definidos e uma estrutura microscópica organizada em células, que nós vamos falar agora, tá bom? Você vai entender o que são essas células. Gente, as células, né? A célula é a menor parte dos seres vivos, com forma e função, tá? Definida. Aí você pode me perguntar, que tamanho possui uma célula, certo?
Olha só, o tamanho das células é muito variado. Geralmente, elas são muito pequenas, certo? A unidade de medida mais indicada, né, que é usada para indicar o tamanho de uma célula, é o micrômetro, certo? O micrômetro, gente, ele vale 1 milhão de... na verdade, 1 metro, tá? Vale 1 milhão de micrômetros, tá bom, gente? Desculpa. Tá? Então, essa é a unidade para medir uma célula, é o micrômetro, tá? Ele é a milionésima parte do metro, tá bom? Olha só, gente, a célula, como você pode ver nessa imagem aqui, ela é formada por um núcleo, que é esse aqui roxo, tá? Que tá em cor roxa. Você tem a membrana plasmática, tá? Você tem a membrana plasmática, que é uma película que envolve o núcleo, certo? E ela é muito fina e ela só pode ser vista através de microscópio, tá bom, gente? E você também tem aí o citoplasma, certo? O que é esse citoplasma? O citoplasma é o meio aquoso da célula, no qual estão muitas substâncias que são conhecidas como organelas citoplasmáticas, tá bom? Essas organelas citoplasmáticas, gente, são o retículo, tá? O complexo de Golgi, nós temos também aí as mitocôndrias e várias outras. Agora nós não vamos, tá, enfatizar bem essas partes, porque não é do interesse agora do nosso estudo, mas em outra ocasião nós vamos aprofundar isso aí, tá bom? Olha só, é no interior da célula que se realiza o metabolismo que mantém o organismo vivo, tá bom? Esse metabolismo é feito a partir de quê? Da respiração, né, gente? Certo? Através das mitocôndrias. Células sempre se originam de células preexistentes, tá certo? É nas células que está o material hereditário. O que é esse material hereditário, gente? É o DNA. Vamos falar agora de atualidade aqui. O vírus, né? O vírus, o coronavírus, o Covid-19, né? Ele não tem DNA, ele tem RNA. E é por isso que quando ele é introduzido, né, no organismo humano, ele precisa invadir a célula e, digamos que, se fundir ao DNA. Vocês estão entendendo agora? Ele faz isso por quê? Porque ele não tem DNA, tá bom? Quem tem DNA são as células, né, que tem núcleo organizado. Nós vamos falar isso futuramente, que são as células, né, eucariontes. Mas presta atenção aqui, olha só. O coronavírus, ele não tem DNA, certo? Então, ele precisa se fundir ao DNA humano para se reproduzir, tá certo? E olha aí, é nas células que está o material hereditário, isto é, as substâncias que, passando de pais para filhos, determinam a formação de novos seres, né? E é por isso que nós temos características parecidas com as dos nossos pais, tá certo? Por causa desse DNA. Vamos lá? Classificação dos seres vivos. Olha só, através da classificação dos seres vivos, é possível conhecer e analisar a biodiversidade do planeta, esquematizar os graus de parentesco evolutivo entre indivíduos e até estabelecer modelos matemáticos que demonstrem o momento da evolução em que o ambiente e seus organismos foram submetidos ao processo adaptativo. Gente, olha só, um tipo de classificação que eu trouxe para você é do leão e da vaca. O leão, ele é carnívoro, tá bom? Como nós podemos ver bem aqui, ó, ele é carnívoro. E a vaca, ela é herbívoro, ou seja, né, eles se alimentam, o hábito alimentar deles é bem diferente, tá? Eles consomem alimentos diferentes. Olha só, vamos falar aqui de um pouco dessa classificação dos seres vivos. Vamos lá. Os seres vivos podem ser classificados quanto à forma de obtenção de alimentos. Né? Você tem seres vivos autótrofos, né? As plantas, por exemplo, elas são capazes de sintetizar o próprio alimento, né?
E você tem seres que são heterotróficos, né? Que são seres vivos, né? Que nós, por exemplo, nós não somos capazes de sintetizar o nosso próprio alimento. Nós temos que nos alimentar, comer arroz, feijão, carne, né? Para que nós possamos ter essa energia, tá? Olha só, ou seja, nós somos heterotróficos, aí nós não conseguimos produzir o nosso próprio alimento, tá? Vamos lá. Quanto ao hábito alimentar, isto é, o tipo de alimento consumido para seus processos metabólicos, os seres vivos heterotróficos, tá? Podem ser subdivididos em herbívoros, que são aqueles seres que se alimentam de plantas e vegetais, como eu falei da vaca, e carnívoros, seres vivos que se alimentam de outros seres, né? Geralmente através da caça ou de restos de animais, tá bom, gente? Quanto à forma de produção de matéria orgânica, os indivíduos autótrofos podem ser classificados em fotossintetizantes, que são, no caso, as plantas, né? E quimiosintetizantes, que são aqueles seres que utilizam de compostos químicos inorgânicos para a produção de matéria orgânica através do processo de quimiossíntese, tá bom, gente? Então, por que eu trouxe isso para você? É para falar dessa classificação de seres vivos, que existem seres que se alimentam. Então, se esses seres se alimentam de carne, eles vão ser classificados de uma maneira. Eles são carnívoros. Se eles se alimentam de vegetais, eles são herbívoros, né? Por exemplo, nós temos seres terrestres, mas nós também temos aqueles que são anfíbios, que tanto, né, eles vivem na água como na terra, que é o caso dos sapos, né? Nós temos aqueles seres que apenas são aquáticos, que são o caso dos peixes, né? A gente vai começar a entender isso, é apenas uma introdução, tá bom? E a gente finalizar, a gente vai falar sobre a classificação de Linneu, né? Carlos Linneu, ele nasceu em 17 de maio, tá? Desculpa, bem aqui, de maio de 1707 e morreu em 10 de janeiro de 1778, né? Ele nasceu lá na Suécia, tá bom, gente? Ele foi um botânico, zoólogo e médico sueco, criador da nomenclatura binominal e da classificação científica, sendo assim considerado o pai da taxonomia moderna, beleza, gente? Olha só, no sistema de Linneu, todos os seres vivos, tá, pessoal, são agrupados em diferentes categorias, né? Olha só, gente, ao todo, são 7 categorias taxonômicas que nós vamos explorar nas próximas aulas. A maior e mais abrangente é o reino. Cada reino é dividido em filos. Cada filo é subdividido em classes. Cada classe é subdividida em ordens. Cada ordem é subdividida em famílias. Cada família é subdividida em gênero. Cada gênero é subdividido em espécies. A espécie é a categoria básica. Nela encontram-se os indivíduos que são capazes de se reproduzir entre si e de produzir descendentes férteis. Um exemplo é a espécie, né, na qual nós fazemos parte, certo? Os seres humanos, né? O Homo sapiens sapiens, tá bom, gente? Então, por exemplo, um homem não pode reproduzir, né, a partir de outro animal, a não ser com o homem, no caso, a mulher. Né? Ele não pode reproduzir com outro animal, outro ser do reino animal. Vocês estão entendendo? Então, é importante nós entendermos isso, tá bem? Olha só. Então, o Linneu, ele propôs um sistema de classificação e nomenclatura que até hoje, né, tem sido utilizado, né, gente? Para a gente finalizar, quanto maior for a semelhança entre dois seres, maior deve ser seu parentesco. E da mesma forma, esses indivíduos deverão apresentar muitas categorias taxonômicas em comum. Olha só, gente, se você tem um irmão, se você tem um primo, você vai se parecer com ele, né? Então, é isso que o Linneu quer dizer, né, nessa fala dele bem aqui. Nas próximas aulas nós vamos entender melhor, tá bom? E eu queria que você fizesse, tá, a sua atividade, que você me entregasse para que você possa aprender, tá bom, gente? Então, se concentra, tá bom? Queria que você prestasse atenção na aula. Se quiser voltar no vídeo, pode voltar. E se você tiver pergunta, pode fazer também, tá bom, pessoal? Então, eu agradeço.
Valeu, pessoal. Tchau.